Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Repita comigo esse verso 4. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Amém? Glória a Deus. O pastor já orou por mim, não é costume orar novamente, mas eu quero fazer só uma mini oração, os irmãos possam ficar em espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, em cima do altar. Te peço, Espírito Santo, que como sempre, ó Pai, o Senhor tem trabalhado no nosso meio por intermédio da sua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor venha me conduzir nessa noite, ó Pai, como teu servo, tu já orou por mim. Confirma isso em nome de Jesus, ó Pai, revelando a tua igreja, a tua palavra, Senhor. Que não seja eu nesse altar, Senhor, simplesmente, mas seja o Senhor através de mim, trazendo a revelação da tua palavra, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua graça. Assim, Pai, nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, os evangelhos são escritos maravilhosos. Estamos aqui diante de um evangelho de Lucas, que é um evangelho sinóptico, que é um evangelho que tem muitas coisas que nós encontramos em outros autores, como, por exemplo, em Marcos, sendo Marcos um dos o mais antigo, o primeiro a ser escrito, que escreveu o seu evangelho. Lucas, muitos fatos de Lucas têm escritos, têm detalhes, têm mensagens vindas deste evangelista chamado Marcos. Lucas, ele foi um doutor médico, e após ter o conhecimento acerca de Jesus Cristo, como nós muitos aqui sabemos, Lucas não foi um dos discípulos que esteve presente com Jesus, não foi um que esteve ali presenciando os fatos, mas Lucas, ele, quando soube do Evangelho de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, Lucas foi logo convertido a este Evangelho. E a partir do momento que ele foi convertido ao Evangelho, Lucas então passou a pregar esse Evangelho também. Esta carta, ou esta escrita aqui, é uma mensagem que ele escreveu a Teófilo, dando algumas instruções para Teófilo. E o que nos chama a atenção a essa introdução, ele trazendo a verdade sobre muitos são aqueles que narrou sobre Jesus Cristo. São muitos que falou sobre Jesus Cristo. São muitos o que falou alguma coisa sobre o que Jesus Cristo fez, os fatos de Jesus. São muitos que narrou. E ele também foi um dos que entrou também trazendo este evangelho, dando essa mensagem a Teófilo, falando sobre os acontecimentos, sobre o que Jesus fez na terra. Queridos, o meu objetivo com essa mensagem é apenas, como nós estamos aqui em um culto de Santa Ceia, e um dos propósitos da Santa Ceia é estar sempre nos lembrando do que Cristo fez, lembrando do sacrifício de Cristo. Estamos aqui cumprindo com a palavra de Jesus, onde Ele mesmo nos disse que todas as vezes que nos reuníssemos, deveríamos lembrar desse momento. É um momento que nós fazemos uma vez por mês. Apesar de Cristo ter dito ser em todas as reuniões, ou seja, Ele está falando de unidade, Ele está falando que devemos ser um, Ele está falando que devemos estar no mesmo pensamento, Ele está falando que devemos estar na mesma unidade com Ele.
porque a Santa Ceia representa isso, unidade, união, comunhão. Então, todas as vezes que participamos, estamos dizendo: eu sou um com Cristo e sou um também com meu irmão. Somos um corpo só. É por isso que devemos ter esta comunhão, não só no dia da Santa Ceia, mas uma comunhão sempre, uma comunhão diária, uma comunhão no nosso dia a dia, na nossa convivência como igreja. Devemos sempre estar unidos, sempre quando tiver as programações, sempre fazer o possível para estar juntos. Isto fala de unidade, isto fala de comunhão. Porque muitas das vezes, quando nós colocamos o dia da Santa Ceia como um dia assim que é o dia principal, que eu preciso estar presente, eu não posso faltar, e quando eu não olho para as outras reuniões com esse mesmo objetivo, que eu não posso faltar, que eu tenho que estar junto, nós estamos errando. Não podemos apenas vir no dia da Santa Ceia. A Santa Ceia é apenas um memorial para demonstrar que nós estamos unidos, para demonstrar que nós somos um com Cristo, para demonstrar que nós estamos em unidade, que nós estamos em comunhão. Então nós estamos aqui praticando, nós estamos aqui trazendo à memória isso. E uma das coisas que Lucas fez foi exatamente trazer à memória os acontecimentos de Cristo, trazer à memória tudo que Cristo fez, os seus milagres, demonstrando o quanto Ele era Deus, o quanto Ele era Filho de Deus, um homem servo, um homem que serviu a todos, um homem que, apesar de ser Senhor, Rei, diminuiu-se para estar no meio, para estar junto dos seus servos, para congregar juntamente com os seus escolhidos. Então, uma das mensagens de Lucas para Teófilo foi para que houvesse esta comunhão com a igreja, com os irmãos, que todos estivessem juntos. E a necessidade, querido, de sempre estarmos falando da nossa fé em Jesus Cristo. Porque são muitas as provações, são muitas dificuldades, são muitas as situações que tentam fazer com que a nossa fé ela caia, a nossa fé ela enfraqueça. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, é o interessante que quando nós estamos ligados em Cristo, firmados em Cristo, quanto mais vem as tribulações, quanto mais vem as dificuldades, quanto mais vem os vendavais, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé é enriquecida. As situações que acontecem não é para que nós venhamos cair na fé, mas é para que nós venhamos estar mais fortes cada vez mais. Eu lembro-me de uma reunião que tivemos aqui na escola bíblica, onde o pastor citou isso em sua introdução, que nós como cristãos, cada vez mais devemos estar mais fortes, devemos estar mais cheios de energias, devemos estar mais convictos da palavra do Senhor e não ao contrário. Diferentemente de uma corrida, onde a gente começa cheio de energia, quando começa a correr, à medida que vamos avançando, o nosso corpo físico ele vai cansando, mas na fé em Cristo não pode ser assim. Quanto mais nós fazemos, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais praticamos, mais nos sentimos fortes para continuar praticando. Esta é a realidade. Então, à medida que nós vamos avançando, querido, nós vamos nos fortalecendo, e é isso que Cristo tem para as nossas vidas. Uma corrida onde quanto mais corremos, mais cresce o objetivo de chegar no final da corrida. Quanto mais vamos correndo, quanto mais vamos buscando, mais vamos ficando forte. E não pode acontecer ao contrário. Nós precisamos estar fervorosos cada vez mais. E essa carta, além de ser direcionada a Teófilo, mas chegou em muitas mãos. E tanto é que ela está em nossas mãos hoje, exatamente para nos fortalecer, para mostrar que nós também podemos ser um dos mensageiros de Cristo,
Podemos ser um destes que leva a mensagem de Cristo. Como ele disse aqui no início, são muitos que empreendidos, que põem em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram. Ou seja, são muitos que trouxe esses fatos. E ele diz algo interessante, que entre nós, ou seja, no nosso meio, se cumpriram. Ele está falando de fatos que não iriam acontecer, mas que já aconteceu no meio deles. Glória a Deus. E é isso que nós temos em nossas vidas. Nós temos fatos que já aconteceram nas nossas vidas. Cristo não é alguém que virá sobre nós, é alguém que está sobre nós. Ele não vai fazer com que a sua presença seja maior em nós. A sua presença já está. Não é Cristo que cresce em nós, é em nós que nos aproximamos cada vez mais dele. E nós começamos a enxergar a grandeza do seu ser. Não é Ele que vai crescendo o seu poder em nós, é nós que, à medida que vamos nos aproximando, vamos enxergando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Ele já está por completo em nós, Ele já está por completo em você. Mas para que esta glória seja mais forte em você, você precisa estar mais ligado, você precisa estar mais atento a Ele e ter essa certeza de que Ele está dentro de você. Nós temos o costume de querer chamar Ele para perto. Nós temos o costume de querer vamos atrair a presença do Senhor. O Senhor sempre está no mesmo lugar, queridos. O que nós precisamos é nos aproximar dEle. Não é Ele que se afasta, é nós que nos afastamos, e nós precisamos nos aproximar do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E essa medida que vamos nos aproximando é a medida que nós vamos vendo o poder de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. É a medida que nós vamos vendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. E Lucas, queridos, enxergou isso. Essa ação de Cristo, enxergou os fatos, tudo que aconteceu ali, todo o ministério de Jesus. E à medida que Lucas foi conhecendo, Lucas se aprofundou mais, para conhecer com profundidade. E um dos objetivos do Espírito Santo nas nossas vidas é esse. É fazer com que nós nos aprofundamos de tal forma que nós não venhamos enxergar mais o caminho de volta para o mundo. Que nós não venhamos enxergar mais o retorno da onde nós viemos. Mas que nós venhamos estar em um tão nível de profundidade com Cristo, que nós já começamos a andar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando acontece isso, querido, nós não tememos mais ataques. Nós não tememos os levantes. Nós não tememos as ações do homem. Qualquer ação humana que tenta fazer com que nós nos calemos, venhamos nos calar, elas não nos amedrontam. Por que é que Paulo não tinha medo da chicotada? Por que é que Paulo não tinha medo das prisões? Pelo contrário, ele se sentia indigno de passar por tudo aquilo, exatamente porque Paulo ele estava em um nível tão profundo com Cristo, um nível tão profundo de conhecimento dentro da presença do Senhor, que essas coisas não abalavam ele. Enquanto nós estamos sentindo medo, é porque nós ainda estamos mais envolvidos na carne do que no Espírito. O Espírito não nos permite ter medo de avançar. O Espírito não nos permite ter medo de continuar. Então, quando Lucas ele teve esse conhecimento, ele fez exatamente isso. Ele buscou, ele foi nas fontes. E uma das fontes foi Marcos, trazendo esta revelação, trazendo esses objetivos e fazendo com que os irmãos da época fossem fortalecidos com o poder do Evangelho de Cristo. E a pergunta que eu faço nessa noite para nós, queridos: será que nós estamos agindo com esse objetivo de aonde formos fortalecermos aqueles que estão fracos na fé?
porque esse é um dos nossos objetivos. Aonde estivermos, as pessoas, quando nos vermos, se alegrar, porque sabe que de você, sabe que de mim virá uma palavra de força, sabe que de nós virá alguma ação onde a fé dele será alimentada. Aleluia, glória. Glória a Deus. Por isso esse envolvimento onde nos leva a crescer mais e mais, para que exatamente quando nos depararmos com pessoas do tipo, ou seja, fracas na fé, possamos fortalecê-las. Mas o que está acontecendo, querido, não sei se só eu que vejo, mas o que está acontecendo muitas das vezes é o contrário. Estamos cedendo às fraquezas daqueles que estão fracos. Não estamos tendo palavras o suficiente para fortalecer, ou muitas das vezes estamos nos escondendo para não falarmos algo, ou porque talvez não tem muito o que falar, exatamente pela falta do mergulhar, a falta da busca, esta fome, esta sede que devemos ter pela palavra do Senhor. A missão de Lucas era levar o Evangelho de Cristo, era levar, e um dos que ele viu como um pontapé inicial foi Teófilo, exatamente porque ele vivia no meio de um povo que precisava ouvir. Teófilo, ele era uma ferramenta muito grande para que o Evangelho de Cristo pudesse alcançar também os gentios, para que o Evangelho de Cristo pudesse entrar no meio de Roma, para que os romanos pudessem também ter a noção de que Cristo não é um religioso que pertence aos judeus, mas Cristo, ele é o Salvador do mundo, que Cristo é o Salvador Salvador daquele que crer nele, de todo aquele que crer nele, e todo aquele que olha para ele e vê que está em uma posição de condenação e que vê a carência de ser salvo. Teófilo era uma ferramenta e Lucas enxergou isso. Lucas levou esta carta para ele, esse evangelho para ele. Glória a Deus. Tudo com este objetivo, para que ele conhecesse a certeza das coisas que já estás informado. Dando essa palavra para Teófilo, para que você tenha certeza, para que você esteja firme, não em algo novo, mas naquilo que você já tem informação, naquilo que você já tem base, naquilo que você já tem um conhecimento. Aleluia. Esteja firmado, esteja certo nisso. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca, querido, é o bastante o nível que temos com o Senhor. Nunca é o bastante o nível de conhecimento que temos da palavra do Senhor. Quanto mais nós buscamos da palavra do Senhor, quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, nós enxergamos a necessidade de buscar mais. Sabe por que falta sede? Sabe por que falta fome? Porque exatamente nós não estamos dando luxo de buscar. Nós não estamos sequer tentando entrar no nível de conhecimento. Porque quando nós entramos, nós vemos a necessidade de cada vez ir mais. Talvez você está aí sem saber o porquê, você não tem esta fome, esta sede, você não tem esta força de poder entrar, exatamente porque sequer você entrou. Você precisa entrar na presença de Deus, buscando esta graça do Espírito Santo e começar, querido. Uma coisa eu te digo: não espere a tua carne sentir vontade, não espera você, o seu eu, sentir vontade. Você precisa castigá-la, você precisa obrigá-la, você precisa policiá-la. E à medida que você vai mergulhando, mesmo
quando ela vai dizendo não, você vai, porque é algo que vai fortalecer o teu espírito. Você vai chegar em um nível onde a carne não vai ter mais voz sobre você, a carne não vai ter mais força sobre você, e você vai começar a se apaixonar pela palavra do Senhor, e você vai começar a mergulhar, e quanto mais mergulhar, mais você vai querer entrar, e você vai ver que é um nível que é um nível que não tem fim, inacabável. E é isso que é o gostoso da palavra do Senhor. Quanto mais temos, mais dele tem para nós. Louvado ao nome do Senhor Jesus. E amados, queridos irmãos, esse foi um dos propósitos de Cristo, quando ele entregou a sua vida, além de nos salvar da condenação, além de nos libertar, foi exatamente para que este reino dele fosse implantado em nós, porque até nós estarmos com ele, temos um tempo aqui, esse tempo que aqui estamos, o reino dele precisa estar implantado nas nossas vidas, e nós precisamos viver isso diariamente. Louvado é o nome de Jesus para todos sempre. Alimentarmos do Senhor é preciso, buscarmos a face do Senhor é preciso, para que nós estejamos fortes e, como eu havia dito, para fortalecermos aqueles que estão fracos. Que venhamos ter isso em mente, querido. Buscarmos o Senhor com toda esta força, buscarmos ao Senhor com todo este fervor, porque o Senhor ele tem mais dele para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor não vai derramar algo da sua parte sobre aqueles que não têm prazer de estar na sua presença, ou aqueles que não estão prontos para receber aquilo que vem dele. O Senhor vai derramar mais dele quando ele vê espaço dentro de nós, no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa vida. Mais do Senhor vai ser derramado, conhecimento, poder, a presença dele. Glória a Deus. E quando nós vamos falando da presença do Senhor, querido, como nós vemos a necessidade nesses últimos dias de estarmos transparecendo Cristo nas nossas vidas, de não sermos mais um, que é só mais um evangélico, porque o que tem de evangélico são muitos, mas está faltando cristãos genuínos, que levam consigo o poder da palavra do Senhor, que levam consigo, sabe, queridos, o poder da palavra, porque a palavra ela é transformadora. A palavra de Deus ela sempre teve o poder de transformar vidas. A palavra sempre teve o poder de conversão, de converter. Quando abrimos a nossa boca para falar da palavra de Deus, não é qualquer palavra. Ela causa uma transformação, ela penetra a alma, ela ultrapassa onde qual outra palavra humana não consegue chegar. Quando você for abrir a sua boca para falar da palavra de Deus para alguém, tenha esse entendimento. Você está usando uma palavra que corta, uma palavra que traz resultado, uma palavra que transforma vida. Quando você estiver falando de Cristo para alguém, não fale como você estiver falando de qualquer outra pessoa. Você está falando de Cristo, o causador da mudança, da transformação, da libertação. Sabe por que você não vê resultado quando você fala? Porque você fala como se estivesse falando de qualquer um outro. Você está falando de Cristo, aquele que traz a resposta às perguntas. À medida que você vai falando, queridos, é a medida daquele que vai ouvindo, tendo sede daquilo que você está falando. Essa pessoa vai chegar para você: fulano, tem como nos encontrar novamente para falar daquele mesmo assunto? A palavra de Deus gera isso. A palavra de Deus gera isso. Deus vai trazer para perto de você aqueles que Ele quer perto dEle. Deus vai começar a aproximar de você aqueles que Ele quer ganhar para Ele. E Deus quer, queridos,
Deus quer trazer muitas pessoas, mas Ele quer contar com você. Muitas das vezes Ele nem aproxima alguém que Ele quer atrair para a presença dEle perto de você, porque você não tem a palavra que Ele quer usar para poder atrair essa pessoa. Porque quando está perto de você, você começa a falar de tudo, menos de Cristo. E quando fala de Cristo, não fala com a fé vívida, com a fé alerta de que as palavras vai trazer resposta, de que quando eu falar, a semente vai estar plantada. Nós precisamos ter convicção da palavra do Senhor, queridos. Nós precisamos ter a convicção, porque é uma verdade que precisa ser liberada. Não é uma palavra que tem que ficar no oculto, no escondido. A palavra do Senhor é para ser expandida, é para ser manifesta. E à medida que ela manifesta as trevas, ela vai desaparecendo. As trevas, ela vai se afastando. Porque a palavra de Deus é lâmpada. Ela ilumina, ela clareia, ela traz visão ao ambiente. É a verdade de Cristo, é a palavra de Cristo. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que enquanto você está ouvindo a palavra nessa noite, você está guardando para praticar. E eu tenho a ciência disso, que quando você falar isso nessa semana, você vai ver a diferença. Você vai ver o resultado. Você vai olhar e falar: verdadeiramente a palavra de Deus tem poder, porque aquela pessoa saiu tão pensativa. É isso que Deus quer, querido. Deus quer ganhar a cidade, Deus quer ganhar o estado. A vontade de Deus é que todos venham para Ele. Mas muitos estão envolvidos no mar de trevas. Muitos estão tendo prazer nos seus próprios prazeres. E aqueles que por misericórdia Ele atraiu para perto de si, está com uma visão não evangelística, está com uma visão só pensando em si. Mas Deus te chamou para alcançar a muitos. Deus te chamou para fazer esse evangelho expandir. Pregar aqui é bom demais, mas Deus quer que nós pregamos lá fora também. Deus quer que lá no trabalho nós façamos a diferença. Fica tranquilo, as portas não vão se fechar. E quando elas se fechar, Deus vai abrir outra para você, mas as portas não vão se fechar. Se essa pessoa que você tanto admira se afastar, não se preocupe. Depois ela vai voltar falando: olha, me perdoe, tudo que você falou é verdade. Tudo que você falou, você tem razão. O que eu faço para ter isso que você tem? O que eu faço para ter essa mesma presença? Não sei, você é diferente. Alguém já falou isso para você? Não? Precisa. Alguém precisa olhar para você e falar: é diferente. Eu não sei, eu nem gosto de crente, mas aquele ali é diferente. Glória a Deus. Porque tem tantos maus testemunhos por aí, queridos. Tem tantos dando mau testemunho. Nós ouvimos isso hoje na escola bíblica, falando desta deturpação, muitos deturpando a palavra de Deus, muitos falando aquilo que pensam, muitos tendo uma má interpretação da Bíblia e agindo assim e causando escândalo. E muitos olham e falam: os crentes não prestam não, olha só. Mas Cristo está à procura daqueles que querem fazer a diferença. Cristo está à procura daqueles que querem revelar Ele em si, não seja você, mas Ele. E para isso nós precisamos ter fé. Fé, queridos. Falar com fé. Demonstrar Cristo com fé. Se for falar com o enfermo, fala com fé. Para alguém que é incrédulo, fala com fé. Tudo com fé, querido, porque sem a fé não vai agradar a Deus. A resposta vai vir. A pessoa vai ser convencida. A pessoa vai receber Cristo, porque exatamente em você Ele está vendo Cristo. E em todos esses evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas,
Os apóstolos em si transpareceram Cristo. Todos os discípulos de Jesus transpareceram Cristo. Não era mais eles, era Cristo neles. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos a transformação que Deus fez na vida de Paulo. Muitos olharam, mas este não é Saulo? Não é Saulo, agora é Paulo, transformado, liberto. Glória a Deus. Não, mas não era fulano, era, agora ele é o servo de Deus. É isso que Cristo quer fazer na minha e na tua vida, uma mudança radical. Uma mudança radical, que seja tão radical que as pessoas percebam isso, que as pessoas vejam isso nítido em mim e em você. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que Cristo colocou no meu coração, amados, para essa noite. É mais enxuta, eu fui bem mais direto para darmos tempo para a ceia também. Que venhamos ser este vaso que o Senhor quer. Ser pessoas cristãos genuínos, transformados por Cristo. E fale com fé. Essa pessoa vai se converter, essa pessoa vai ser curada à medida que você usar a fé por intermédio da palavra, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus Cristo.